TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos. Audiência pública presta contas de gastos da prefeitura. Onde teve que reduzir muitas despesas, muitos serviços que estavam previstos para serem executados em prol da comunidade. Motociclista é preso por tráfico de drogas. Dentro desse invólucro branco foi localizado 146 pedras de crack. Câmara de Vereadores passa por reforma. Era necessário fazer, constava no termo de transição do mandato passado para agora. O Jornal Sintonia está no ar e nossos telejornais também são transmitidos simultaneamente via online. Basta acessar o nosso portal diariosintonia.com.br. Boa noite. A audiência pública na manhã de hoje mostrou como foi destinado o orçamento da Prefeitura nos últimos 8 meses. Os números foram apresentados pelo controlador-geral do município, Vicente Ayrton de Souza, e são relativos ao terceiro quadrimestre de 2018 e primeiro quadrimestre de 2019. O ano passado, o orçamento ficou em 365 milhões de reais. E segundo os dados, a maior parte, 43,5%, foram para a folha de pagamento dos servidores, 31% para o setor de educação e 21% voltados à área de saúde. E os gastos foram readequados por causa da dívida do governo do estado com o município, de 20 milhões de reais do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A prefeitura teve que rever todo o planejamento dela para a execução orçamentária, onde teve que reduzir muitas despesas, muitos serviços que estavam previstos para serem executados em prol da comunidade, teve que deixar de ser executado e reprogramar os gastos para cumprir as metas conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. E um acordo foi feito na Justiça para o repasse dos recursos. Esse ano o governo disponibilizou, juntamente com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um termo de acordo para que esses recursos que não foram repassados no exercício 2018 vão ser repassados a partir de abril do ano de 2020. Isso parcelado? Parcelado. Isso vai ser feito em 30 parcelas. Quase 300 veículos estão sendo reciclados em Araxá. A Polícia Civil está acompanhando o processo de descarte do material. A Polícia Civil havia identificado dezenas de veículos guardados em pátios desativados, localizados em diversos pontos da cidade. O trabalho em conjunto com a Vigilância Ambiental de Araxá verificou que quase 300 veículos parados poderiam ser foco e abrigo de diversos tipos de insetos e pragas. São veículos que estavam guardados em pátios, que durante décadas removeu e guardou veículos para o Detran. Mas pátios que não eram credenciados pelo Detran. No passado não existia esse credenciamento como a gente conhece hoje, então não tinha uma regularidade. Muitos desses veículos que foram destruídos hoje, nós nem conseguimos desvendar o lastro, o qual motivo ele foi apreendido, se foi uma questão criminal ou uma questão meramente administrativa. O fato é que eles estavam há mais de 15 anos nesses locais, sendo abrigo de pragas, criadores de insetos, etc., gerando uma série de prejuízos aí para a população. O Ministério Público requereu a alienação judicial dos automóveis e motocicletas, todos sem condição de voltar a circular. Foi o primeiro leilão desta natureza no interior do estado. Esta semana, as máquinas fizeram os primeiros procedimentos.
Siderúrgica, situada em Juiz de Fora, é responsável por todo o processo de prensa dos veículos arrecadados. Ao todo, são cerca de 140 toneladas de aço. O Detran tem acompanhado a descontaminação e o processo de destruição, compactação e pesagem dos veículos. A operação feita pela empresa vencedora, que é uma multinacional de siderurgia, esse processo ele é acompanhado pela Polícia Civil, para nós certificarmos que o veículo vai ser destruído da forma que ele foi arrematado, para certificarmos se está sendo feita a operação de forma correta, com observância às regras ambientais e, sobretudo, principalmente, a verificação das questões de retirada ou não de peças. É vedada, é terminantemente proibida a retirada de peças desses veículos. Eles estão destruídos, são prensados e encaminhados para a siderurgia da forma que se encontra. O que foi realizado já há alguns dias foi a descontaminação, que é a retirada dos fluidos e de alguns itens do veículo que têm materiais nocivos à saúde. Reforma vai evitar danos estruturais na Câmara de Vereadores no período de chuvas. O projeto foi realizado economizando recursos públicos e com a utilização de mão de obra da própria Casa do Povo. A nova sede do Legislativo foi inaugurada em 2011 e é a primeira vez que a infraestrutura do prédio passa por reformulação. Quase todo o telhado foi substituído e o sistema de calhas ampliado para melhor escoamento de água de chuvas, o que vai evitar danos como goteiras e infiltrações nas paredes. Segundo o presidente Carlos Roberto Rosa, uma medida necessária e com poucos gastos. Nós gostaríamos de destacar, que foi feito pelo próprio servidor da Câmara Municipal, que é o nosso pedreiro aqui, mestre de obra aqui da Casa Legislativa. A Câmara adquiriu através de concorrência o material e o pedreiro fez o serviço, quer dizer, o custo foi mínimo pela Câmara. E a economia de recursos públicos foi planejada junto com as obras. O próprio orçamento da Câmara Municipal houve uma redução significativa, estamos trabalhando com um valor bastante abaixo do que estava previsto e em função disso também fizemos esse trabalho no sentido de economizar para a Câmara Municipal. Acompanhe como ficou a cotação do dólar nesta quarta-feira. A moeda americana fechou o dia cotada em R$ 3,97. Em instantes, Câmara de Vereadores sanciona lei que isenta taxa de energia elétrica. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel e isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. A Caixa Econômica Federal divulgou as regras de saque do FGTS. O período de retirada de valores vai de setembro a março de 2020 e os trabalhadores poderão retirar até R$ 500 por conta. A expectativa é alcançar 96 milhões de pessoas e injetar 30 bilhões na economia. Além do saque imediato, a medida do governo prevê a partir do ano que vem a possibilidade do trabalhador retirar anualmente outro percentual do saldo do FGTS de acordo com a data de aniversário, o que ajudaria também no crescimento econômico com a circulação de mais de 12 bilhões de reais. O processo de aprovação de projetos de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros está informatizado e agora atende a todo o estado. A novidade traz agilidade no serviço. A ferramenta digital foi implementada em todo o estado, otimizando o tempo e reduzindo os gastos. É uma ferramenta inovadora, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais vem empregando, através da ferramenta do InfoCip, que é a digitalização de todos os processos de segurança contra incêndio e pânico. Antes a gente sempre trabalhava com os físicos, com os projetos físicos, então a gente devia apresentar toda a pasta do projeto e demais documentações fisicamente no Corpo de Bombeiros. Novidade que agradou e muitos profissionais da área, que aprovaram a série de melhorias realizadas. Só que nesta empresa de engenharia e construção civil existem 12 projetos de incêndio e pânico em andamento, um dos principais para dar sequência nas obras.
Júnior pontua as novas adequações da ferramenta, que tem oferecido ainda mais benefícios e segurança aos processos realizados. O sistema ele veio, no ótimo momento, já estava bem defasada essa questão de ter que imprimir projeto, ter que levar lá no Corpo de Bombeiros, e aí era muita papelada, a gente tinha desperdício com cópias, que quando tinham correções, tinham ajustes, a gente tinha que ficar reimprimindo cópias, e hoje a gente consegue fazer tudo pelo sistema. Então, a gente já cadastra o projeto no sistema e o sistema já apresenta para a gente quais são as medidas de segurança que a gente precisa. O sistema foi desenvolvido justamente com o objetivo de trazer maior agilidade e praticidade na elaboração e tramitação dos projetos. De acordo com o capitão da Companhia do Corpo de Bombeiros, em Araxá, até mesmo para a liberação do efetivo da mão de obra, as mudanças foram positivas. A partir do momento, então, que ele insere todas as documentações, o bombeiro aprova esse projeto digitalmente, online, e depois o responsável ou o engenheiro executa todo esse processo, aí ele vai solicitar a presença do Corpo de Bombeiros para verificar e atestar a regularidade da sua edificação. Vai fazer a verificação se todos aqueles meios preventivos previstos no projeto, eles estão executados no local, se sim, o bombeiro vai no local mesmo emitir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, online, ele vai dar o ok que aquela edificação está regularizada, e o proprietário responsável pela edificação, ele vai poder acessar o seu AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, digitalmente. Com a inovação do sistema, que é integrado com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, só no último ano mais de 180 mil empreendimentos foram licenciados, o que facilitou a abertura de novas empresas. Uma outra facilidade também é o acompanhamento em tempo real do andamento, de que forma que esse processo está. Então, o responsável pela edificação, proprietário, ele qualquer momento ele pode consultar o InfoCip e saber em que pé que está aquele processo dele, em que pé de regularização que aquele processo dele está. Após derrubar veto do Executivo, Câmara de Vereadores promulga lei que isenta taxa de energia elétrica para famílias de baixa renda que enfrentam problemas de saúde. A proposta foi realizada em decorrência ao uso de máquinas e aparelhos indispensáveis à manutenção da vida. Pessoas que muitas vezes são dependentes destes equipamentos para tratamento de saúde e tem um orçamento comprometido pelo alto valor da conta de energia elétrica. Sabemos que quem tem de repente uma pessoa, um ente querido acamado, que precisa de ficar com energia elétrica ligada durante 24 horas, que é a questão de manutenção da vida, eu entrei com esse projeto para que a família possa ter isenção da taxa de iluminação pública. Aí o projeto foi aprovado aqui na Câmara, mas não foi sancionado pelo prefeito, veio o veto. A taxa de iluminação pública é calculada de acordo com o valor da fatura. A fixação e a cobrança da taxa de energia elétrica não são competência do município. A alternativa encontrada pelo parlamentar foi justamente a isenção desta taxa de contribuição que alguns consumidores pagam. Em tramitação, o projeto foi vetado pelo prefeito, porém, ao retornar para o Legislativo, teve novamente a aprovação com a maioria dos votos. Graças a Deus nós conseguimos derrubar o veto do prefeito, porque nós temos que pensar nas pessoas, principalmente nas pessoas mais carentes. Independente do que seja a doença dessa pessoa, nós temos que trabalhar as pessoas, cuidar das pessoas. Segundo o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlos Roberto Rosa, recentemente outros projetos que não foram sancionados pelo prefeito também foram promulgados. O prefeito, o Poder Executivo, não tem sancionado os projetos que são aprovados pela Câmara. Aí passa o prazo, e passando o prazo, os projetos são reenviados para a Câmara e compete à Câmara, a partir daí, sob pena de responsabilidade, sancionar os projetos. É o que nós temos feito aqui agora com o projeto da iluminação pública, o projeto que regulamentava a situação dos cães e gatos e cachorro, e também os projetos do chacreamento no município de Araxá, regulamentava a situação do chacreamento no município de Araxá. Com isso, a partir de agora está valendo a lei desses 3 projetos que já se tornaram leis com um número já definido. Veja agora como fica o tempo amanhã. A quinta-feira será de sol com formação de nuvens, mas não chove. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima 14 graus. Daqui a pouco, polêmicas sobre nepotismo marcam o retorno de reuniões ordinárias no Legislativo.
e a prisão de um motociclista por tráfico de drogas. Volta em instantes. Um caminhão de prêmios! No sorteio especial do Araxá da Sorte do Dia dos Pais, você concorre a um caminhão de prêmios. E mais! R$1.000 no primeiro prêmio. No segundo, uma moto Honda Fan. E no terceiro, um caminhão de prêmios. E 20 giros da sorte de R$100. Comprando seu certificado de contribuição do Araxá da Sorte, você ajuda a Associação do Câncer de Araxá. Sorteio ao vivo neste domingo, às 9 da manhã, pela TV Sintonia Canal 3.1, também pelo Facebook Araxá da Sorte e pelo site araxadasorte.com.br. Araxá da Sorte, realizando sonhos! Os vereadores retornaram às atividades na Câmara depois do recesso parlamentar de julho. E a primeira reunião foi marcada pela polêmica sobre denúncias de nepotismo. Com a presença de todos os vereadores, a sessão teve início às 14 horas. Reivindicações e requerimentos foram apresentados durante as explanações. Após o breve recesso, o parlamento retornou às atividades. Entre os assuntos pautados estão a lei de execução do nepotismo no município e a apresentação de novos projetos. O vereador Bosco Júnior leu na íntegra o projeto de lei que determina a isenção do imposto predial e territorial urbano, o IPTU, famílias que passam por tratamentos graves de saúde. Segundo o parlamentar, a medida vai de encontro com uma realidade recorrente no município. Esse projeto representa as pessoas que nos procuraram, que não têm condição financeira de arcar com aluguel, com luz, água e também o IPTU. Famílias essas que se depararam com uma doença grave, inesperada, que tem que levar também um custo a mais, levando em consideração essa doença, que não conseguem pagar o IPTU. A gente apresentou esse projeto hoje que isenta essas famílias carentes, que recebem no máximo 2 salários mínimos para que não precisem pagar o IPTU dado ao diagnóstico dessas graves doenças. O que viabilizou esse projeto na data de hoje é o geoprocessamento que está sendo feito no município. O geoprocessamento está sendo feito e vai ser feita uma atualização em relação à emissão dos boletos de IPTU. Então todo cidadão que aumentou a sua casa na área do fundo ou na área da frente vai pagar o IPTU um pouco a mais. Então essa taxa a mais que vai ser cobrada do cidadão vai ser a taxa que vai cobrir e suprir esse projeto de lei. Em pronunciamento, José Valdez fez referências às denúncias realizadas no Ministério Público com relação ao favorecimento de parentes de vereadores, pessoas que ocupam cargos comissionados na prefeitura. Independente de ameaças, de A ou B, a gente tem que fazer o trabalho da gente. Morrer, nós vamos morrer mesmo, então não precisa ficar com medo de ameaça não, quem ameaça não quer fazer não. O doutor Marcos Paulo, ele tem acolhido muito os nossos requerimentos, as nossas demandas, até porque a gente não leva nada para ele que não seja dentro da legalidade. Primeiro a gente faz uma pesquisa de leis, faz uma pesquisa, um levantamento do que está acontecendo, se realmente procede as informações que algumas vezes são repassadas para a gente, outras vezes a gente descobre. A gente faz um profundo levantamento, só após a gente leva o conhecimento do doutor Marcos Paulo. Recentemente, em entrevista à TV Sintonia, o promotor Marcos Paulo Queiroz Macedo falou sobre os casos que estão sendo investigados. A representação desse vereador ensejou uma instauração de uma investigação, de um inquérito civil, que está no primeiro momento esperando informações da prefeitura. Que a prefeitura indique se as pessoas que estão nessa relação que foi fornecida realmente são funcionários, né, dela, e segundo, se são parentes ou não das pessoas ali indicadas. Com a resposta, com essas informações, nós vamos analisar se está ou não diante de nepotismo dessas pessoas que foram indicadas, ou se todas, ou se nenhuma, ou se alguma delas. A lei tem que ser cumprida. A lei existe em Araxá, é a lei de 2011, 5.988, e ela tem que ser cumprida e nós não aceitamos que seja diferente. A Polícia Militar fez mais uma apreensão de drogas na cidade. Foi na noite de ontem, no setor norte. O motociclista foi flagrado com muitas pedras de crack. Eu conversei sobre o caso com a tenente Caroline Lima. A Polícia Militar, o Tático Móvel, desenvolveu uma operação antidrogas no bairro São Domingos. Visualizou um condutor de uma motocicleta entregando um invólucro branco para
por um transeunte. Iniciada a abordagem, esse transeunte passou a andar, né, e quando foi abordado, correu e deixou cair esse invólucro branco. Dentro desse invólucro branco foi localizado 146 pedras de crack. O motociclista, com ele foi localizado certa quantidade em dinheiro, né, e esse foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil, né, para as demais providências. A motocicleta ela foi apreendida, né, pois estava envolvida aí na prática do delito. E esse foi localizado, o primeiro condutor da motocicleta. O outro, né, a gente continua as diligências para, né, localizar e identificar esse outro autor. Ele fugiu do local? Sim, evadiu do local, pulando vários muros de algumas residências do bairro. E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diário sintonia.com.br e no JS Meio Dia dessa quinta-feira com Paloma Gabriela. Fique agora com Café Sintonia e a reprise do primeiro programa Por Trás da Mente sobre transtorno bipolar. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá da Sorte, realizando sonhos.